Uma menina de 9 anos é chamada ao tribunal no meio da batalha legal, pela custódia de seus pais. Mas quando ela revela um segredo que eles nunca deveriam ter ouvido, tudo muda de uma forma que ninguém esperava. A sala do tribunal estava repleta de um silêncio pesado, quebrado apenas pelo murmúrio ocasional dos advogados, ajustando os papéis e pela voz firme do juiz que organizava o processo. Clara, uma menina de 9 anos, estava sentada num banco ao lado do seu advogado, com os pés mal pendurados no chão. Seu rosto estava inexpressivo, embora seus olhos percorressem com curiosidade todos os cantos do lugar. Em sua tenra idade, ela se viu envolvida em uma batalha que nem sequer entendia completamente. Do outro lado da sala, Helena e Ricardo, seus pais, ocupavam posições opostas, como soldados em lados opostos de uma guerra emocional. Helena, com os cabelos bem presos e um vestido que exalava profissionalismo, segurava um caderninho onde anotava pontos importantes. Sua expressão era tensa, mas ele tentou manter um sorriso comedido, como se isso fosse convencer o juiz de sua idoneidade. Já Ricardo usava um terno escuro um tanto justo, com uma postura rígida e um olhar que ia do juiz para Helena, evitando Clara quase que completamente. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa, embora ele tentasse transmitir confiança ao consultar seu advogado. A atmosfera estava carregada de tensão. O juiz iniciou a sessão revendo os argumentos iniciais de ambos os lados, cada palavra ecoando no ar como um lembrete do que estava em jogo: o futuro de Clara. Clara assistiu em silêncio enquanto seus pais falavam dela como se ela não estivesse presente. Cada um procurou destacar suas qualidades como pai e minimizar as falhas do outro. Helena mencionou sua dedicação como mãe, destacando as noites sem dormir e seu esforço para que nunca faltasse nada a Clara. Já Ricardo destacou o vínculo que cultivou com a filha, destacando os finais de semana juntos no parque e as conversas sobre seus sonhos de infância. A menina, sem dizer uma palavra, começou a sentir o peso dos olhares que ocasionalmente caíam sobre ela. Foi estranho ouvir seus pais descrevê-la como uma espécie de troféu que ambos queriam ganhar. As palavras estabilidade, bem-estar e futuro flutuavam pela sala, mas nenhuma delas ressoava com o que Clara realmente sentia. À medida que os argumentos de ambos os lados se desenvolviam, o tribunal parecia dividir-se entre aqueles que simpatizavam com Helena e aqueles que achavam que Richard deveria ter uma oportunidade justa. Clara, porém, permaneceu no centro dessa batalha, sentindo que ninguém lhe perguntava como ela realmente se sentia. O relógio marcava a passagem do tempo, mas para Clara cada minuto aumentava. Ele olhou para os pais, perguntando-se por que eles não podiam sentar-se juntos como antes, como costumavam fazer nos jantares de família. Seu advogado sussurrou algumas palavras em seu ouvido, lembrando-lhe que em breve seria sua vez de falar. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. Clara assentiu, embora sua mente vagasse por lembranças de dias mais felizes. Lá fora, o barulho da cidade continuava seu curso indiferente, enquanto dentro do tribunal acontecia o primeiro ato de uma história que mudaria a vida de todos os presentes. O murmúrio na sala diminuiu quando Clara foi chamada ao pódio. Todos os olhares se voltaram para ela, uma figura pequena em contraste com a formalidade imponente da corte. Seu advogado a acompanhou até o assento reservado às testemunhas, sussurrando palavras de encorajamento antes de sair. Clara subiu com cuidado, os pés mal tocando o chão, e pegou o microfone com mãos pequenas, mas firmes. "Bom dia, Clara", disse o juiz, num tom mais caloroso do que o usado até então. "Quero que você saiba que está aqui para nos contar sua perspectiva. Não tenha pressa e diga-nos o que você acha importante." A garota assentiu com a cabeça, respirou fundo e começou a falar com uma voz que, embora suave, encheu a sala com clareza. "Minha casa com a mamãe é muito arrumada", disse ele, olhando primeiro para Helena. "Ela sempre tem horários para tudo. Quando comer, quando estudar, quando dormir. Ele me ajuda muito na escola e às vezes me deixa dormir na cama dele quando estou com medo." Um leve sorriso cruzou o rosto de Helena, mas desapareceu rapidamente quando Clara continuou. "Embora, às vezes mamãe fica brava se eu deixo coisas espalhadas
ou se esqueço alguma coisa. Ele grita comigo, mas depois pede perdão. As palavras de Clara caíram como pedrinhas na água, criando ondas de desconforto no ambiente. Helena juntou as mãos, os nós dos dedos brancos com a pressão. Então Clara voltou seu olhar para Ricardo, que a observava com um misto de nervosismo e ternura. Com o pai as coisas são diferentes. Ele sempre me deixa escolher o que quero fazer e brincamos muito juntos. Gosto quando ele me conta histórias antes de dormir. Mas... Clara fez uma pausa mordendo o lábio inferior. O advogado de Ricardo endireitou a postura, antecipando o que estava por vir. Mas às vezes papai se esquece de me preparar comida quando está ocupado. E me sinto sozinha na casa dela, porque não tem tanto barulho como na casa da mãe. A declaração causou leve comoção entre os presentes. Os advogados tomavam notas febrilmente, enquanto os pais de Clara trocavam olhares tensos. Pela primeira vez, Clara notou a expressão de Ricardo endurecer, como se suas palavras o tivessem atingido em cheio. O advogado de Helena levantou-se para fazer perguntas. Clara, o que você prefere fazer no seu tempo livre? Clara inclinou a cabeça, pensando. Gosto de desenhar. Eu faço desenhos da minha família quando estávamos juntos. A sala ficou em silêncio. A resposta parecia simples, mas trazia uma nostalgia que os adultos não podiam ignorar. O advogado de Ricardo se aproximou. Clara, você disse que às vezes se sente sozinha com seu pai. Você poderia nos explicar como isso faz você se sentir? Clara olhou para as próprias mãos, mexendo na barra da saia. É como se alguma coisa estivesse faltando, mas eu sei que papai me ama muito. A cada resposta, Clara demonstrava uma maturidade que desarmava as tentativas dos advogados de manipular a sua narrativa. Suas palavras não favoreceram totalmente nenhum dos pais, mas pintaram um quadro verdadeiro de como era sua vida dividida entre duas casas. Ao terminar seu depoimento, o juiz agradeceu em tom solene. Clara desceu do pódio e voltou ao seu lugar, sentindo um novo peso no peito. Ele havia falado com sinceridade, mas não podia ignorar os olhares preocupados de seus pais. Pela primeira vez, ela entendeu que suas palavras tinham o poder de mudar algo muito maior do que ela mesma. A atmosfera na sala do tribunal ficou mais densa depois da primeira declaração de Clara. Suas palavras tocaram a corda, mas o que veio a seguir deixou todos sem fôlego. Clara foi chamada de volta ao estande para ampliar seus comentários. Desta vez, seu olhar refletia um misto de determinação e vulnerabilidade, como se ele estivesse prestes a liberar algo que carregava há muito tempo. O juiz, com o mesmo tom caloroso de antes, a encorajou. Clara, se há mais alguma coisa que você queira compartilhar, agora é a hora. A garota respirou fundo. Por um momento, ela olhou para seus pais, que a olhavam com expectativa e algum medo. Então ele falou. Uma vez, quando eu era mais novo, ouvi mamãe e papai brigando na cozinha. Já era tarde, eu não deveria estar acordado, mas não consegui dormir porque eles gritavam. Helena e Ricardo trocaram olhares rápidos, as expressões endurecendo. Clara continuou. Mamãe disse ao papai que não podia confiar nele porque ele estava sempre pensando mais no trabalho dele do que em nós. E o pai respondeu que a mãe nunca o ouvia, que tudo sempre tinha que ser do jeito dela. A sala caiu em um silêncio mortal. Helena franziu os lábios e Ricardo olhou para o chão, evitando o olhar curioso dos advogados. Clara, alheia à atenção que suas palavras geravam, continuou falando com a mesma sinceridade infantil. Lembro que a mãe chorou muito naquela noite. Papai tentou abraçá-la, mas ela não deixou. Achei que talvez eles pudessem consertar isso. Mas no dia seguinte, papai saiu mais cedo e só voltou tarde. O advogado de Helena levantou-se, tentando amenizar o impacto da revelação. Clara, isso aconteceu há muito tempo? A garota assentiu. Sim, acho que foi antes de meu pai se mudar. O advogado de Ricardo, percebendo a oportunidade, interveio. Clara, como você se sentiu naquela noite? A garota hesitou, baixando os olhos para o chão antes de responder. Triste. Eu queria que eles parassem de brigar. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções reprimidas. A declaração de Clara não só expôs um momento privado entre os seus pais, mas também deu uma ideia da raiz do conflito que os trouxera a este ponto. Helena se inclinou para o advogado, sussurrando algo baixinho, enquanto Ricardo recostou-se na cadeira, como se tivesse recebido um golpe inesperado.
O juiz interveio, tentando devolver a calma à sala. Obrigado, Clara. Você foi muito corajoso em compartilhar isso conosco. Você pode retornar ao seu lugar. Clara desceu lentamente da tribuna, sentindo como se tivesse se soltado de um peso que carregava há anos. Mas ao voltar para seu lugar, ele notou as expressões tensas de seus pais e uma pontada de culpa percorreu seu peito. Helena e Ricardo evitavam olhar diretamente um para o outro, mas o desconforto entre eles era evidente. As palavras de Clara não podiam ser negadas ou ignoradas. Eles vieram à tona, revelando que os seus problemas não eram apenas legais ou logísticos, mas profundamente emocionais e humanos. Quando o juiz anunciou o recesso, Clara olhou para os pais. Em sua mente, ele voltou àquela noite na cozinha, desejando que, de alguma forma, as coisas pudessem ser diferentes. Clara permaneceu em silêncio enquanto a sala do tribunal se esvaziava lentamente durante o recreio. O eco de suas próprias palavras ainda ecoava em sua mente, cada frase carregando um peso que ele não sabia como lidar. De seu assento, ele olhou de soslaio para seus pais, cada um absorvido em seu próprio balão de pensamento. Helena conversava em voz baixa com o advogado, enquanto Ricardo olhava distraidamente pela janela, tamborilando os dedos na mesa. A menina abraçou os joelhos, hábito que tinha desde pequena, quando se sentia sobrecarregada. Ele havia dito a verdade, como lhe disseram para fazer, mas agora se perguntava se havia feito a coisa certa. Suas palavras pareciam ter magoado seus pais, e embora ninguém lhe tivesse contado diretamente, Clara podia sentir a mudança no ar. Por um momento, ele se lembrou da última vez que os três estiveram juntos. Era o aniversário dele, antes de tudo começar a desmoronar. Helena decorou a casa com balões e Ricardo preparou um bolo que acabou sendo um desastre delicioso. Naquela época, as risadas preenchiam o espaço e a ideia de uma separação parecia tão distante quanto um pesadelo. Mas agora tudo era diferente. Clara sentiu-se presa num conflito onde não havia vencedores, apenas corações partidos. Seu advogado se aproximou, com um sorriso calmo, tentando tranquilizá-la. Você está indo muito bem, Clara, ele disse calmamente. É importante que todos saibam como você se sente. Clara assentiu, embora por dentro as palavras do advogado não aliviassem sua angústia. Como posso explicar o que sinto se nem eu mesmo entendo? Ele pensou. Ele havia falado com sinceridade porque não sabia como fazê-lo de outra maneira. Mas isso não tornava o peso de suas palavras mais fácil de suportar. Quando o intervalo terminou e todos voltaram aos seus lugares, a tensão na sala era palpável. Os advogados retomaram as suas estratégias, cada um tentando fazer pender a balança a favor do seu cliente. Mas Clara mal ouvia. Sua mente estava ocupada com uma luta interna que não podia ignorar. Eu errei em contar o que ouvi? Eles vão ficar mais irritados um com o outro por minha causa? Essas perguntas giravam em sua cabeça, enquanto seu olhar alternava entre Helena e Ricardo. Ela queria se aproximar deles, mas o abismo que parecia separá-los a impediu. O juiz interrompeu o processo para se dirigir diretamente a Clara. Clara, você foi muito corajosa em compartilhar seus pensamentos conosco. Quero que saiba que este tribunal está aqui para ajudá-lo. A garota assentiu, mas não disse nada. Por dentro, eu desejava que houvesse outra maneira, onde ninguém precisasse se machucar. Ela olhou para Helena e depois para Ricardo, na esperança de encontrar algo nos olhos deles que confirmasse que tudo ficaria bem. Mas tudo o que viu foi a mesma confusão e tristeza que sentia. Quando a sessão do dia terminou, Clara saiu da sala do tribunal com os pais seguindo-a a uma distância estranha. Nenhum dos dois se aproximou, talvez por medo de dizer algo que complicasse ainda mais as coisas. Clara caminhava devagar, sentindo que, embora o dia tivesse acabado, o conflito estava longe de estar resolvido. Naquela noite, antes de dormir, Clara pegou um lápis e começou a desenhar. No papel, ele desenhou 3 figuras: uma mulher, um homem e uma menina. Eles estavam juntos, de mãos dadas sob um céu azul. Ao acrescentar detalhes, ela sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu queria que isso fosse real. Mais do que tudo, ele desejava que, de alguma forma, pudessem ser uma família novamente. O dia seguinte do julgamento começou com uma tensão ainda mais evidente que o anterior. Clara estava sentada entre o advogado e uma assistente social,
enquanto os pais se acomodavam nas respectivas mesas. Helena parecia mais rígida do que nunca, e Ricardo evitava olhar diretamente para ela. Embora tentassem projetar uma fachada de controle, a tempestade que Clara havia desencadeado com suas palavras ainda estava latente. O juiz abriu a sessão, analisando o andamento do caso, mas era evidente que a atmosfera emocional estava prestes a transbordar. E assim aconteceu quando Helena, visivelmente frustrada, interrompeu o advogado de Ricardo enquanto ele falava. "Isso não é verdade!" ele exclamou, levantando-se da cadeira. "Sempre coloquei Clara em primeiro lugar. Você não tem ideia do que tive que sacrificar." Ricardo levantou-se quase ao mesmo tempo, com os punhos cerrados e a expressão indignada. "Você quer mesmo falar sobre sacrifícios, Helena?" Ele respondeu com um tom mordaz. "Porque, pelo que vejo, você sempre quis que tudo fosse feito do seu jeito. Não importa o que Clara realmente precise." O juiz bateu o martelo na mesa, tentando recuperar o controle. "Senhores, isto é um tribunal, não um campo de batalha. Lembro-lhe que estamos aqui para proteger os interesses da sua filha e não para alimentar ressentimentos pessoais." Mas as palavras do juiz pareceram cair em ouvidos surdos. Helena e Ricardo, sem se conter, continuaram trocando acusações como se todos os anos de tensão reprimida tivessem finalmente encontrado uma saída. "Você está sempre tentando ser o pai divertido, mas nunca se importou com as coisas sérias", Helena gritou, seus olhos brilhando de lágrimas. "E você?" Ricardo respondeu apontando o dedo para ela. "Você nunca me deu a chance de fazer parte dessas coisas sérias. Você decidiu tudo por mim, por nós dois, como se eu não existisse." Enquanto o tribunal observava num silêncio constrangedor, Clara enterrou a cabeça nas mãos, desejando estar em qualquer outro lugar. Seu coração batia forte. Cada palavra que seus pais diziam ecoava como um eco doloroso em sua mente. O juiz levantou a voz, conseguindo finalmente interromper a discussão. "Suficiente. Senhores, se não puderem comportar-se como adultos responsáveis, este tribunal será forçado a tomar uma decisão sem a sua participação direta. É isso que eles querem?" As palavras do juiz pareceram penetrar profundamente. Helena e Ricardo sentaram-se novamente, constrangidos, mas ainda com os rostos vermelhos de raiva. Clara olhou para eles com os olhos cheios de lágrimas. "Por que eles têm que brigar o tempo todo?" Ele sussurrou, embora alto o suficiente para que todos ouvissem. A sala estava completamente silenciosa. Ninguém se atreveu a falar, nem mesmo o juiz. As palavras de Clara eram simples, mas traziam consigo uma verdade dolorosa que todos vinham ignorando. Helena e Ricardo trocaram olhares fugazes e, por um momento, algo pareceu mudar. A raiva deu lugar à culpa e ambos baixaram a cabeça, incapazes de encarar a filha. O juiz, desta vez com voz mais suave, dirigiu-se aos pais. "Acho que todos vimos hoje o impacto que esta disputa está tendo sobre Clara. Sugiro que você pense profundamente sobre suas prioridades. Esta aprovação não é uma oportunidade para vencer, mas para garantir que ela possa crescer num ambiente de amor e estabilidade." Helena e Ricardo assentiram, ainda em silêncio. Clara, embora ainda se sentisse presa no meio da tempestade, percebeu pela primeira vez um vislumbre de mudança. Naquela noite, ao voltarem para suas respectivas casas, os pais não paravam de pensar nas palavras de Clara. Algo dentro deles estava começando a questionar se a batalha que travavam realmente fazia sentido. A quadra ficou mais tranquila quando Clara foi chamada de volta ao depoimento. Dessa vez ela parecia menos intimidada pela formalidade do lugar, mas havia um ar de tristeza em seu rosto que não existia antes. Ao caminhar até sua casa, ela sentiu os olhares de seus pais, que agora pareciam mais conscientes da carga emocional que sua filha carregava. O juiz olhou para ela gentilmente. "Clara, sabemos que isso não é fácil para você, mas suas palavras são importantes. Queremos entender como você se sentiu ao longo desse processo." Clara assentiu e, após alguns segundos de silêncio, começou a falar. "Quando mamãe e papai se separaram, no começo pensei que fosse algo temporário. Achei que depois de alguns dias ou semanas estaríamos juntos novamente. Mas então percebi que isso não iria acontecer." Ele fez uma pausa, sua voz tremia ligeiramente, mas continuou com determinação. "O pior não é que eles não moravam mais juntos.
O pior foi sentir que tinha que escolher entre eles. Helena abaixou a cabeça, sem conseguir sustentar o olhar da filha, enquanto Ricardo se mexia desconfortavelmente na cadeira. Com a mãe me sinto segura porque tudo é organizado, mas também me sinto um pouco pressionada porque ela sempre quer que eu faça tudo perfeito. Com o papai me divirto mais, mas às vezes sinto que ele está muito ocupado e nem sempre tem tempo para mim. Clara engoliu em seco, tentando manter o controle de suas emoções. Sinto falta de quando éramos uma família. Sinto falta de acordar aos domingos com os dois em casa. Agora sinto que não pertenço a lugar nenhum. As palavras de Clara ressoaram profundamente na sala. Os advogados pararam de tomar notas e até o juiz parecia meditar sobre o que acabara de ouvir. O advogado de Helena interveio, num tom mais suave que o habitual. Clara, o que você acha que faria você se sentir mais feliz? Clara olhou para ele, como se procurasse a resposta dentro de si. Finalmente ele falou: quero que mamãe e papai parem de brigar. Eu não quero ter que escolher. Eu só quero sentir que os dois estão lá para mim, juntos ou separados. O advogado de Ricardo, emocionado com a sinceridade da menina, fez mais uma pergunta. Clara, como você se sente toda vez que tem que mudar de casa? A garota suspirou profundamente. É como arrumar uma mochila o tempo todo. Tenho que lembrar o que levar, porque se esqueço alguma coisa, fico triste. Às vezes sinto que não tenho um lugar totalmente meu. Suas palavras deixaram um impacto visível em seus pais. Helena levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas, enquanto Ricardo fechava os olhos brevemente, como se processasse a dor que acabara de ouvir. O juiz interrompeu o silêncio com voz firme, mas compreensiva. Clara, obrigada por compartilhar seus sentimentos com tanta coragem. Você nos deu muito em que pensar. Você pode retornar ao seu lugar. Clara desceu da arquibancada com passos lentos, o coração um pouco mais leve, mas ainda sobrecarregado com a incerteza do que viria a seguir. De seu lugar, ele olhou para seus pais, esperando que eles tivessem ouvido além de suas palavras, que entendessem o quanto ele queria se sentir em paz. Helena e Ricardo, por sua vez, permaneceram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Pela primeira vez, eles começaram a compreender o impacto que suas ações estavam tendo na vida da filha. Quando a sessão terminou naquele dia, a atmosfera na sala era diferente. Houve menos tensão e mais reflexão. As palavras de Clara não tocaram apenas os pais, mas também todos os presentes, lembrando-lhes o que realmente estava em jogo: o bem-estar emocional de uma menina que só queria sentir-se amada e completa. A volta para casa após a sessão foi silenciosa para Helena e Ricardo. Cada um, em seus respectivos carros, tinha as palavras de Clara ecoando em sua mente. A intensidade de suas emoções competia com a culpa que ambos começavam a reconhecer. Pela primeira vez em muito tempo, seus pensamentos não eram sobre vencer, mas sobre o que essa batalha realmente significava para Clara. Helena estava sentada no sofá de seu apartamento naquela noite, com uma xícara de chá nas mãos. Ele olhava para uma foto antiga dos três. Clara, de apenas 4 anos, estava sentada no colo de Ricardo, enquanto Helena os abraçava. Foi uma cena de pura felicidade, sem nenhum vestígio da amargura que agora os definia. Em que ponto deixamos de ser isso? Ele se perguntou. As palavras de Clara sobre sentir que não tinha um lar ressoaram nela. Ele tentou construir um ambiente perfeito para sua filha, mas na sua ânsia de protegê-la, não considerou o que Clara realmente precisava: paz, estabilidade e uma conexão genuína com ambos os pais. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento, Ricardo estava sentado à mesa da sala de jantar, com a cabeça apoiada nas mãos. A frase de Clara sobre fazer mochila o tempo todo não parava de passar por sua mente. Ele se lembrou das vezes em que se esqueceu de comprar algo essencial para ela ou se atrasou para buscá-la devido a reuniões de trabalho. Ele pensou em como seu relacionamento com Clara parecia girar mais em torno de momentos felizes superficiais, em vez da conexão profunda que ela desejava. A verdade era inegável. Na ânsia de provar que era um bom pai, ele havia parado de ouvir a filha. Naquela noite, os dois mergulharam nas memórias e nas decisões que os levaram até aquele ponto. Embora continuassem ressentidos um com o outro, a culpa começou a abrir espaço para algo diferente.
a necessidade de mudar. Na manhã seguinte, Ricardo atendeu o telefone. Ele hesitou por alguns segundos, mas finalmente discou o número de Helena. Quando ela respondeu, seu tom foi cauteloso, como se ela antecipasse outra discussão. "Precisamos conversar", disse Ricardo sem rodeios. Helena exalou lentamente, surpresa pela falta de confronto em sua voz. "Eu concordo", ele respondeu depois de um momento. Eles se conheceram em uma cafeteria perto do tribunal, um lugar neutro que nenhum dos dois frequentava. Havia constrangimento no ar quando eles se sentaram, mas desta vez não houve advogados ou discussões, apenas duas pessoas tentando entender o dano que haviam causado. "Clara tem razão", disse Ricardo, quebrando o silêncio. "Nós nos concentramos tanto em vencer que esquecemos como ela está vivenciando isso." Helena assentiu, olhando para sua xícara de café. Eu sempre achei que o que eu fazia era o melhor para ela. Mas não posso continuar ignorando o que ele está nos dizendo. Ela merece mais do que isso." Pela primeira vez em anos, Helena e Ricardo pararam de se culpar e começaram a olhar para dentro. Conversaram sobre os momentos que Clara descreveu no tribunal, sobre as suas próprias inseguranças e como as suas feridas pessoais ofuscaram as necessidades da filha. "Não sei se podemos consertar tudo", disse Ricardo, após uma longa pausa, "mas acho que temos que tentar algo diferente." Por Clara. Helena olhou-o diretamente nos olhos, vendo nele algo que havia esquecido. A pessoa que um dia compartilhou sua vida e que, apesar de tudo, ainda era o pai de sua filha. "Sim", ele respondeu. Por Clara. Ambos sabiam que isso não resolveria tudo de imediato, mas simplesmente ouvir um ao outro era o primeiro passo. Essa conversa marcou uma mudança sutil, mas significativa, na forma como eles começaram a abordar a situação. Não como inimigos, mas como dois pais que compartilhavam o amor pela filha. Quando Clara foi novamente chamada a depor, a sala do tribunal estava mais silenciosa do que nos dias anteriores. Os habituais murmúrios entre advogados e assistentes foram mínimos, e a atenção de todos se concentrou na menina, que, apesar da pouca idade, fora a voz mais clara e honesta em todo o processo. O juiz inclinou-se ligeiramente para a frente, falando com o mesmo calor que usara antes. "Clara, ouvimos muito sobre o que seus pais pensam e sentem. Agora queremos ouvir mais de você. Há mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco?" Clara olhou para o juiz, depois para a mãe e o pai, que estavam sentados, um de cada lado da sala do tribunal. Ele respirou fundo, segurando o microfone com mãos pequenas, mas firmes. "Sim", disse ele com a voz trêmula no início, mas ganhando força à medida que falava. "Quero que mamãe e papai parem de brigar. Quero que eles se escutem mais e não falem mal um do outro." As palavras de Clara eram simples, mas carregavam uma profundidade que fazia com que todos os presentes se inclinassem para a frente, atentos. Helena e Ricardo trocaram olhares fugazes, cada um tentando processar o que a filha acabara de dizer. Clara continuou, seus olhos piscando entre eles. "Às vezes sinto que tenho que decidir qual dos dois eu amo mais, e isso me faz sentir mal. Porque eu amo os dois. Eu não quero escolher." Lágrimas começaram a surgir nos olhos de Helena, e ela tentou manter a compostura enquanto ouvia. Ricardo passou a mão pelos cabelos, respirando fundo para conter a emoção que o dominava. O advogado de Helena, ciente do impacto emocional, levantou-se para fazer uma pergunta. "Clara, você mencionou que não quer escolher. O que faria você se sentir mais calmo?" Clara franziu a testa, como se procurasse as palavras exatas para expressar o que sentia. Finalmente, ele falou com uma sinceridade que só poderia vir de alguém da sua idade. "Quero que sejamos uma família, mesmo que seja diferente. Não me importo se não moramos mais juntos, mas quero que possamos estar no mesmo lugar sem brigar. Que possamos conversar, comer ou rir como antes, mesmo que seja de vez em quando." Sua resposta causou um murmúrio na sala do tribunal, que o juiz silenciou com um golpe de martelo. A simplicidade do desejo de Clara foi ao mesmo tempo comovente e devastadora. Ela não estava pedindo coisas materiais ou promessas impossíveis, apenas algo que seus pais pareciam ter esquecido: conexão. O advogado de Ricardo, emocionado com as palavras de Clara, levantou-se com cuidado. "Clara, como você imagina aquele momento que acabou de descrever?" A garota sorriu levemente,
como se a ideia lhe trouxesse algum conforto. Penso em um dia em que mamãe e papai estão juntos no meu aniversário, que não se sentem separados nas mesas, mas do mesmo lado. Deixe-os falar comigo e entre si, sem gritar ou ignorar um ao outro. As lágrimas já escorriam pelo rosto de Helena, que não pôde deixar de lembrar dos aniversários que Clara havia descrito. Ricardo olhou para o chão com uma expressão cheia de arrependimento. O juiz agradeceu a Clara pela sua bravura e permitiu-lhe regressar ao seu lugar. Ao fazer isso, os olhos da menina pousaram nos pais em busca de algo que não conseguia expressar em palavras. Helena e Ricardo olharam para ela e, pela primeira vez em muito tempo, pareciam estar realmente conectados com o que a filha precisava. Não se tratava de ganhar ou perder, mas de aprender a ser algo melhor juntos, mesmo que não fossem mais um casal. Esse momento marcou uma mudança no tribunal. Não era algo que pudesse ser medido com documentos legais, mas todos os presentes sabiam que as palavras de Clara haviam chegado ao coração de Helena e Ricardo. No dia em que o juiz emitiu a sua decisão, a sala do tribunal estava envolta num ar de tensa expectativa. Clara estava sentada ao lado do advogado, desenhando em silêncio para se distrair do nervosismo. Seus pais, Helena e Ricardo, aguardavam o veredito de mãos dadas, embora não por carinho, mas por um misto de ansiedade e resignação. O juiz olhou em volta antes de falar, certificando-se de que sua mensagem estava clara. Depois de considerar as declarações de todas as partes e, em particular, as palavras de Clara, este tribunal chegou a uma decisão que prioriza o seu bem-estar e estabilidade emocional. Será estabelecido um acordo de guarda compartilhada, continuou o juiz. Clara dividirá seu tempo igualmente entre as duas casas. No entanto, este acordo estará condicionado à participação de ambos os pais nas sessões de aconselhamento familiar, juntamente com Clara. O objetivo destas sessões será melhorar a comunicação entre vocês e garantir que suas diferenças não interfiram no seu papel como pais. Um leve murmúrio percorreu a sala. A ideia de aconselhamento era incomum, mas muitos dos presentes sabiam que era melhor dadas as circunstâncias. Helena abriu a boca como se quisesse protestar, mas depois olhou para Clara, que ainda estava absorta no desenho, e fechou os olhos em aceitação. Ricardo, por sua vez, limitou-se a acenar lentamente com a cabeça, consciente de que a decisão era justa e necessária. Espero que vocês dois entendam o que isso significa, acrescentou o juiz, olhando com firmeza para Helena e Ricardo. Este não é apenas um acordo legal, é um compromisso de trabalharmos juntos para que Clara possa crescer num ambiente de respeito e apoio. Helena quebrou o silêncio primeiro. Aceito as condições, meritíssimo. Ricardo demorou mais um pouco, mas finalmente disse: eu também aceito. Clara ergueu os olhos do desenho e percebeu a expressão de alívio misturada com incerteza no rosto de seus pais. Ela não entendia completamente o que significava custódia compartilhada ou aconselhamento familiar, mas algo no ar lhe dizia que este era um passo em direção a algo melhor. O juiz encerrou a sessão com palavras que pareciam mais dirigidas a Helena e Ricardo do que a qualquer outra pessoa. Lembre-se de que este tribunal pode emitir decisões judiciais, mas o que você faz com elas depende de você. Clara não precisa de perfeição, ela só precisa saber que vocês dois estão comprometidos com a felicidade e o bem-estar dela. Ao final da sessão, Helena e Ricardo se aproximaram de Clara, que guardava silenciosamente seus lápis de cor. Pela primeira vez em muito tempo, eles olharam diretamente um para o outro, sem raiva ou ressentimento, apenas com uma compreensão compartilhada da mudança que deveriam fazer. Clara, disse Helena, ajoelhando-se diante dela. Vamos trabalhar juntos para que tudo melhore. Ricardo juntou-se a ela, inclinando-se para a filha. Sim, filha, isso não vai ser fácil, mas queremos que você saiba que estamos aqui para ajudá-lo, nós dois. Clara olhou para os dois e, pela primeira vez em semanas, sorriu sinceramente. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. O caminho à frente deles não seria fácil. Havia feridas para curar, padrões para quebrar e toda uma nova dinâmica para construir. Mas naquele momento, os três compartilharam algo que não tinham há muito tempo: esperança. Quando saíram juntos do tribunal, o ar frio atingiu seus rostos, mas isso não importou.
Helena e Ricardo caminhavam lado a lado, com Clara entre eles, segurando suas pequenas mãos enquanto caminhavam em direção a um novo começo. Esses pequenos gestos, embora simples, começaram a fazer a diferença. Clara começou a se sentir menos uma visitante na casa dos pais e mais uma parte essencial de ambos. Finalmente chegou um dia que Clara havia mencionado em tribunal: o seu aniversário. Pela primeira vez em anos, Helena e Ricardo sentaram-se juntos para planejar. Decidiram fazer uma pequena reunião num parque, local neutro que não pertencia a nenhum dos dois. No aniversário, Clara correu animada em direção a uma mesa decorada com balões e um bolo que as duas haviam preparado. Pela primeira vez em muito tempo, seus pais não se sentaram em lados opostos, mas lado a lado, compartilhando risadas e lembranças com a filha. Ao abrir os presentes, Clara ergueu os olhos e viu seus pais conversando. Não houve nenhum traço de tensão, apenas uma conversa calma. Seu coração estava cheio de algo que ele desejava profundamente. A esperança de que, mesmo que sua família nunca mais fosse a mesma, poderia ser algo novo, algo melhor. Naquela noite, quando foi dormir, Clara tirou um desenho que havia feito semanas atrás. Era a mesma imagem de 3 figuras de mãos dadas sob um céu azul. Desta vez, ele acrescentou um detalhe: sorrisos nos rostos dos 3. Clara sorriu ao apagar a luz. Ela sabia que o caminho não seria fácil e que ainda haveria dias difíceis, mas tinha certeza de uma coisa: seus pais a amavam o suficiente para tentar. E isso foi o suficiente para recomeçar. A história de Clara lembra-nos que, por vezes, os conflitos entre adultos podem ter um impacto profundo nos mais inocentes. Até onde você estaria disposto a ir para proteger o bem-estar de alguém que você ama? Helena e Ricardo aprenderam que não se trata de ganhar ou perder, mas de encontrar um caminho comum para o bem da filha. O que você teria feito no lugar dele? Clique no vídeo que aparece na tela para continuar esta poderosa reflexão sobre a importância da empatia e do trabalho em equipe, mesmo nos momentos mais difíceis. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que inspiram você a olhar a vida sob novas perspectivas. Vejo você no próximo vídeo.